série Indicadores Fundamentalistas. O tema de hoje será Valor Patrimonial por Ação, o famoso VP ou VPA. Eu prefiro VPA porque fica mais completa aí a expressão, ok? Eu sou o professor Jorge Chaves do Betas Cursos, a Escola de Investidores, e hoje será o nosso tema o VPA. O VPA, como a gente está vendo aí, é o valor patrimonial por ação. Nós somos o Betas Cursos, a Escola de Investidores, desde 2013, uma empresa alagoana de educação financeira. Só relembrando, que uma empresa tem o seu capital social dividido em ações e que, em geral, esse número de ações é um número fixo. Então, eu vou pegar a empresa e vou dividir ela em pequenos pedaços. Cada pedacinho desse é uma ação, você se torna acionista, ou seja, sócio da empresa, e você vai poder desfrutar aí dos lucros e dividendos que essa empresa eventualmente dê. Também, como base de tudo que a gente vai falar aqui, quando a gente fala dessa questão dos indicadores fundamentalistas, essa questão de que eu vou conseguir fazer várias contas, vários indicadores, vários cálculos do número de ações, que em geral é fixo, e em relação a questões, a contas do balanço patrimonial ou da DRE, da demonstração do resultado de exercício, tá? Então hoje o nosso objeto de estudo é o VPA, valor patrimonial por ação. Veja, o VPA é o quê? É o valor patrimonial por ação. Ele é um índice amplamente empregado na comparação entre o valor de mercado e o valor patrimonial de uma determinada ação. O VPA seria o valor, quanto realmente vale do ponto de vista contábil aquela empresa, O VPA é calculado fazendo o quê? Dividindo-se o patrimônio líquido, que é o PL, de uma empresa pelo total de ações emitidas no período. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar isso aqui, o patrimônio líquido, e vou ver a relação que ela tem com quem? Com as ações emitidas. Por quê? Porque o ativo é tudo que tem valor na empresa. Tudo bem que não é fácil de definir, por exemplo, quanto vale uma marca, uma marca de empresa, famosa, não tem como. E em tese deveria estar aqui também. Mas a gente vai ter com isso uma noção de quanto realmente vale. Então eu vou pegar todo o ativo, diminuir do passivo e chegar no patrimônio líquido. A partir daí eu faço o cálculo do VPA. Aí tem um detalhe, por exemplo, imagine que eu tenha 100 mil reais. Quando eu listo todas as minhas dívidas, eu tenho dívidas de 50 mil reais. Então, quanto realmente eu tenho? Eu tenho patrimônio líquido, que vai ser quanto? 50 mil. Então, esses 50 mil é realmente quanto vale essa poupança que eu tenho. E a partir daí, eu vou conseguir chegar no valor patrimonial por ação. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o patrimônio líquido da empresa e vou dividir pelo total de ações emitidas. É comum que os valores de mercado e patrimonial apresentem divergências. E a ideia da precificação, dessa questão de você fazer o valor de quanto realmente vale uma ação, é identificar essas divergências, essas distorções, e arbitrar essa distorção vai fazer com que você ganhe dinheiro. Portanto, o VPA não deve ser analisado de forma isolada. Todos esses indicadores que eu estou mostrando, de análise fundamentalista, ele não deve ser visto isoladamente. Você vai sempre fazer uma composição. Ao considerar outros fatores, o investidor consegue interpretar esse indicador de maneira mais eficiente e realista. É importante destacar que o VPA também pode ser aplicado na análise de fundos imobiliários. Quando a gente for falar um pouquinho sobre fundos imobiliários, a gente vai ver também esse tema. Sendo necessário, nesse contexto, levar em conta o valor patrimonial da cota e não da ação, Se o objetivo aqui é o VP, o valor patrimonial dos fundos imobiliários, mas o nosso foco aqui é o mercado de ações. Como é que eu faço para interpretar essa questão do VPA? Uma análise cuidadosa do VPA capacita o investidor a identificar oportunidades de investimento, mas também a reconhecer situações potencialmente arriscadas. Ao comparar o preço de mercado com o valor contábil real da empresa, é possível perceber que eu tenho casos em que o valor de mercado supera em muito o VPA. Essa condição pode indicar que o mercado está disposto a pagar um prêmio pelas ações, indicando uma valorização.
Embora o prêmio no mercado possa sugerir uma visão positiva sobre a qualidade da empresa, em situações de ajuste negativo de expectativas, isso pode resultar em prejuízos no momento de venda das ações. Então tem que sempre olhar isso. O VPA é quanto realmente vale a ação. Ela vale quanto? Vale tanto. Ok? Ao mesmo tempo, se o preço de mercado estiver abaixo do valor patrimonial, isso não necessariamente representa uma oportunidade. Pode ser que a empresa esteja muito ruim. Em geral, as empresas vêm abaixo do VPA quando? Nos momentos de crise, né? Como o Covid, como a crise do subprime lá em 2008. Então veja, fatores críticos como oferta e demanda, endividamento histórico de prejuízos devem ser considerados para uma avaliação mais realista de qualquer empresa. Então analisar os vários indicadores. Isso evita a negligência de dados cruciais sobre a saúde financeira da empresa, contribuindo para uma análise mais abrangente do VPA. Como é que eu faço para calcular o VPA? Veja, o cálculo do VPA é um negócio extremamente simples. Você vai pegar o quê? O valor do patrimônio líquido e dividir pelo total de ações emitidas pela empresa. Isso pode ser expresso pela seguinte forma: o VPA é quem? É o patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Veja, mas esse VPA, na maioria das vezes, ele não é tão preciso. Você tem vários fatores externos que influenciam no patrimônio líquido da empresa. Como eu falei, uma marca, patentes, coisas que, tipo, como é que eu vou saber a quantidade de petróleo que existe num poço, no pré-sal? Mas tudo isso impactaria o patrimônio líquido da empresa. Mas veja, o objetivo aqui é você ter um mínimo de parâmetro para comprar ou vender uma determinada ação. Então, para ilustrar, vamos considerar aqui o seguinte exemplo. Considere que uma empresa possui um patrimônio líquido de 900 milhões e que tem 40 milhões de ações emitidas. Como é que eu faço para calcular o VPA? Eu vou pegar o patrimônio líquido 900 milhões e dividir por 40 milhões. O que é que vai acontecer? Vou chegar aqui em 22,50 por ação. Então, significa que se eu pegar todo o ativo da empresa, descontar todo o passivo, chegar em quanto ela realmente vale, paguei todas as dívidas, esse patrimônio líquido eu divido pela quantidade de ações, eu chego no valor justo, em tese, o valor contábil daquela empresa, que nesse caso seria 22,50. Mas veja, se a ação está sendo negociada na bolsa a 24,30, isso significa que ela está valorizada em relação a quem? Em relação ao valor patrimonial, ok? Isso pode ser bom, pode ser ruim, então vai depender da interpretação que você dê em relação a isso e em relação a outros indicadores também. Embora seja altamente eficaz a análise do preço das ações, o VPA por si só não é suficiente para uma avaliação abrangente no âmbito da análise fundamentalista. Isso se deve à possibilidade de distorções dos resultados quando se avalia isoladamente esse indicador em relação ao preço de mercado ou valor patrimonial por ação. Quais são essas limitações? Algumas empresas, mesmo com patrimônio modesto, podem apresentar excelentes rentabilidades. Consequentemente, é comum que o mercado esteja disposto a pagar mais pelo patrimônio líquido dessas empresas. Qual é a outra questão? É crucial observar que ao realizar comparações de indicadores de valuation, indicadores fundamentalistas, é aconselhável comparar empresas do mesmo setor. Ou seja, são empresas que têm o mesmo potencial de crescimento, né? Que estão dentro daquele mesmo setor. Nesse contexto, uma análise de investimentos mais abrangente do VPA, você tem que considerar não apenas o VPA, mas também outros indicadores relevantes. Então, resumindo aqui, o que é esse VPA? Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar todo o ativo da empresa, vou tirar todo o passivo e vou chegar aonde? E vou chegar aonde aqui, ó? Vou chegar no PL, que é quanto ela realmente teria se fechasse as portas hoje. E eu vou pegar isso aqui e divido pelo número de ações. E aí eu vou chegar num valor que ela realmente vale. Então, imagine, para facilitar as contas, que o PL deu 10. Se uma ação está negociada a 12, significa que ela está o quê? 20% a mais, ou 20% de ágio sobre quem? Sobre o preço
sobre o valor patrimonial dela. Ela também pode estar sendo negociada por R$ 8,00 e nesse caso ela tem um desconto, um deságio, né, de 20% em relação ao valor patrimonial. Então você vai observar isso, né, que em termos absolutos você vai calcular um índice aqui e você vai ter, por exemplo, 1,2. Ou seja, indicando que eu tenho 20% de gordura. Ou vou ter um índice de 0,8, indicando que está abaixo 20% do valor patrimonial. Agora veja, é interessante olhar exemplos práticos e depois plotar os gráficos para você ver do ponto de vista histórico a empresa que você comprou, como é que ela se comporta. Mas vamos lá de novo, dois sites de referência, o Fundamentos e o Status Invest. Você entra no site, digita o código e já aparece aqui, ó, Vale 3. No caso da Vale, a gente já tinha visto o quê? Que a Vale tem milhões de ações, de bilhões de ações, né? Então a Vale emitiu quanto do ponto de vista de ações? 4 bilhões de ações. Agora olha quanto é o PL da Vale. O PL da Vale é quanto? 190 milhões. Quando eu faço essa divisão, que divisão? Do patrimônio líquido pelo número de ações, eu chego em que valor? Chego no VPA, que no caso da Vale é quanto? 41,90. Com os dados de quem? Do último balanço. Então, do ponto de vista de valor patrimonial, a Vale está, o valor dela é 41,90. E aí o que acontece? A ação está negociada acima do VPA ou abaixo do VPA? Entendeu? Mas o que ela realmente vale é isso. Mas a Vale está negociada acima disso. Ok? Mas isso é tema para o próximo indicador fundamentalista, que é o preço dividido pelo valor patrimonial da ação. Nesse momento eu só quero saber quanto é que é o VPA da Vale. Quanto é que é o VPA da Vale? Eu vou pegar o patrimônio líquido e vou dividir única e exclusivamente pelo número de ações, ok? Então vamos ver quanto é o VPA de outras empresas aí. Eu estou usando como referência essa listazinha que a gente fez lá na outra aula. Então vou pegar a Petrobras. Como é que eu faço para saber o valor patrimonial da ação da Petrobras? Vou pegar quem? O PL. Vou fazer o quê? Dividir pelo número de ações. E vou achar um VPA aqui. Quanto é o valor patrimonial da ação da Petrobras? 29,59. Durante muito tempo a gente vai ver a Petro ficou abaixo desse valor patrimonial. Ok? Então o objetivo do cálculo é esse. Entender primeiro essa questão do cálculo para você entender o que é que está aqui. E aqui já está indicando que o valor patrimonial é tanto e que a ação está sendo negociada acima do valor patrimonial. Então vou pegar outro exemplo. Que exemplo? Lojas Renner. Quando eu pego Lojas Renner, o que é que a gente vê em Lojas Renner? Eu vejo que o valor patrimonial da Lojas Renner é R$10, né? E que ela está sendo negociada a quanto? Ela está sendo negociada a 14. Então, a Lojas Renner também está sendo negociada acima. E como é que eu faço para achar esse número da Lojas Renner? De 10,14. Vou pegar quem? Patrimônio líquido e dividir pelo número de ações, ok? Também peguei aqui a Energias do Brasil. Olha como é esse indicador da Energias do Brasil. Quanto é que a Energias do Brasil realmente vale? Se ela pegar tudo que ela tiver e vender e pagar as dívidas dos fornecedores, quanto é que ela vai valer? O valor patrimonial é quanto? 18,65. Como é que eu faço para calcular de novo? Isso é direto. Você vai pegar aqui quem, ó? Patrimônio líquido e dividir pelo número de ações, chegando onde? Nesse valorzinho aí de 18,65. Agora vamos para o outro lado. Que outro lado? Chegar aqui nas Lojas Americanas. Nas Lojas Americanas, o que é que vai acontecer? Eu tenho que pegar o patrimônio líquido. Agora, olha o patrimônio líquido como está. Ele é negativo. E vou dividir pelo número de ações. Ok, eu vou chegar em qual indicador? O valor patrimonial das Lojas Americanas é o quê? Menos 29,55. Ou seja, o patrimônio líquido é negativo. Eu tenho outras empresas com essa característica, né? Então são empresas que você não tem que comprar. Como é que você vai comprar uma empresa que tem patrimônio líquido negativo? Não faz nenhum sentido isso, né? Então vou pegar aqui o site Fundamentos e vou mostrar, por exemplo, outras empresas, o exemplo de outras empresas que têm
o patrimônio líquido negativo. Vou pegar, por exemplo, a Gol. São empresas complicadas, as empresas do setor aéreo. Quando eu olho aqui na Gol, quanto é o patrimônio líquido da Gol? Menos 22 milhões. Né? Então, como é que eu vou comprar uma coisa que... Olha o VPA. Quando você compra uma ação da Gol, o valor patrimonial dela é menos R$52. Então, vamos pegar outro exemplo. A Azul, que não teve esses problemas de último tempo aí, né? Mas olha, quanto é o patrimônio? É negativo. Então, se o seu objetivo é o fundamento, né? O objetivo é você carregar essa empresa para longo prazo, não faz sentido você carregar empresas que têm o quê? Patrimônio líquido negativo, ok? Vamos mais ainda aqui. Vamos ver CVC. Como é que está essa questão desse indicador para a empresa de turismo que a gente tem na Bolsa de Valores? No caso da CVC, o que é que eu vou pegar? Eu vou pegar um patrimônio líquido, que está aqui, 400 milhões, 436 milhões, e vou dividir pela quantidade de ações. Dá um VPA de quanto? De 0,83 centavos. E a CVC está sendo negociada a 3,15. Ou seja, ela está sendo negociada muito acima, em tese, desse valor patrimonial. A gente tem empresas que têm esse tipo de valorização, tipo Ambev da vida. Deixa eu pegar aqui de novo fundamentos para mostrar para vocês como é que está a Ambev. Então deixa eu pegar aqui, ó, fundamentos. Temos empresas que são negociadas muitas vezes acima desse valor patrimonial. A BEV3. Olha como é a questão da BEV. A BEV está 12,95. Olha o valor patrimonial dela quanto é? 5,73. Existem 15 bilhões de ações da Ambev e o patrimônio líquido dela é de 90 bi. Então você chega aqui num valor patrimonial de 5,73. Isso você consegue encontrar facilmente, né, em todos esses sites da bolsa, e o meu objetivo é que vocês entendam isso. E por último eu peguei aqui a ação da Oi, né? Como é que está essa questão da Oi BR4? Veja, patrimônio líquido menos 26 bilhões, e ela tem quantos milhões de ações? 660. Isso dá o quê? Um VPA de menos 40,62. Então não faz sentido você comprar esse tipo de empresa. Não faz nenhum sentido, ok? Então vamos lá, eu vou avançar aqui para mostrar agora para vocês a questão dos gráficos. Esses gráficos a gente encontra lá no Status Invest. Eu peguei alguns gráficos aqui para mostrar. Por exemplo, o VPA da Vale, o valor patrimonial histórico da Vale. Veja, o menor valorzinho que a Vale chegou foi aqui, ó, em 2016. Lembrando que eu posso usar o gráfico de linhas, o gráfico de barras, e que o site me entrega, ó, o valor, o maior valor e o valor médio, a média histórica. Então você pode, por exemplo, eu só vou comprar a Vale quando ela chegar nessa média, ou nesse valor mínimo, ou coisa do tipo, ou se ela perder esse valor mínimo. Vou mostrar também aqui quem, ó, Petrobras. Petrobras teve sempre esse valor patrimonial dela aí, ó. Teve uma mínima por aqui, por esses dias aqui, ó, 15 e 16, lá nas crises do governo Dilma, da Lava Jato. Então o que é que a gente tem? O valor patrimonial histórico aqui de quem? De Lojas Renner. Veja que se o número de ações aumenta muito, o que é que vai acontecer? Se eu emitir novas ações, o valor patrimonial cai. Por quê? Porque vai ser o PL dividido pelo número de ações. Se o número de ações sobe, o VPA faz o quê? O VPA cai. Eles são inversamente proporcionais. Se o patrimônio líquido sobe, o VPA sobe também. Ok? Então, lembrando aí as aulas de matemática. O que é que eu tenho ainda? Ó? Energias do Brasil. Sempre era 29. Provavelmente aqui teve o quê? Uma emissão de ações. Aí tem que olhar. Mas a média de preço é essa. E ele mostra aqui, ó. O valor médio é de R$15. O valor por ação. O VPA. Aí peguei também quem aqui, ó. Lojas Americanas. Vinha positivo. Explodiu a história da fraude, ó. Para onde veio? Um valor completamente negativo. Vamos pegar também o VPA de quem? Da CVC. Estoura a pandemia, ó. O valor patrimonial da CVC, com os balanços, né, começa a cair. E a CVC está aqui com esse valor patrimonial.
Temos ainda a questão da Oi. Então, a Oi estava com patrimônio líquido negativo, voltou para ficar positivo e agora a gente está aqui no campo muito negativo. Então, o objetivo do VPA é isso. É você ter um parâmetro mínimo, um valor mínimo que você entenda em relação à questão das ações, né? Quanto é que realmente vale uma ação? No mínimo, ela vai valer o seu valor patrimonial. Então, se a empresa é boa, se você está num momento de crise e a ação está abaixo do valor patrimonial, talvez seja uma hora, um momento interessante para você fazer essa posição, para você comprar essas ações, né? Então, tem que lembrar disso. E também não pode usar esses indicadores de forma isolada. Você tem que sempre usar esses indicadores, vamos dizer assim, de forma combinada, porque aí você fica mais seguro na hora de fazer investimentos, tá? Isso não implica que você não vá perder dinheiro, né? A gente sempre vai ter contato com essa dor da perda nos mercados financeiros, mas significa que você comprou uma coisa com fundamento, baseado nas questões contábeis daquela empresa, daquele setor que você acha interessante, tá bom? Então o que acontece, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tenham, favor enviar para onde? Lá nos comentários do YouTube, vou ter o maior prazer de responder vocês. E é isso, sucesso a todos, conhecimento é poder, Betas Cursos, educação financeira para mudar a vida das pessoas. Conhecimento é poder. Curta, comente e compartilhe. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.